Você tomou a melhor decisão da semana quando clicou nesse vídeo e já saiu na frente de mais de 91% dos brasileiros que cometem esse erro fatal com a renda mensal deles. Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula exclusiva da Universidade Financeira. Meu nome é Pedro Vieira e eu preciso da sua total atenção para o vídeo de hoje. Isso porque a aula que você está vendo vai virar uma chavinha dentro da sua cabeça. Uma chavinha que vai te permitir tomar boas decisões financeiras naturalmente, sem ficar controlando nenhum centavo de quanto você ganha. Sim, você ouviu direito. No final dessa aula você vai ser capaz de tomar as melhores decisões financeiras da sua vida. E sim, você vai tomar essas boas decisões tão naturalmente quanto você calçou o seu chinelo hoje pela manhã. Agora, antes de começar essa aula, eu quero deixar uma coisa clara para você. O meu objetivo com esse vídeo é te desafiar a colocar em prática o que você vai aprender aqui hoje comigo. Porque só assim você consegue lucro e rendimento real em cima dos minutos que você investe na Universidade Financeira. Então, se você se importa com a sua vida financeira, procura uma posição confortável, porque a sua aula está prestes a começar. E como eu tenho certeza que essa é uma aula capaz de mudar a sua vida financeira, eu resolvi fazer uma aposta com você. Eu aposto com você que o que você vai aprender hoje sobre a sua renda mensal, você nunca ouviu falar antes em nenhum outro canal ou livro de finanças. Sim, esse conteúdo é inédito, é exclusivo para você que é aluno da Universidade Financeira e dito isso, chegou a hora de mudar a sua vida financeira um pouquinho mais com a aula de hoje. Eu sempre fui uma criança muito acelerada. E eu lembro que a minha mãe testava várias coisas para me manter entretido, para poder me manter quieto. Uma das coisas que funcionava muito bem era um jogo que você já quase esqueceu e eu vou te fazer o favor de lembrar agora. O jogo dos 7 erros. Você lembra? São duas imagens colocadas uma do lado da outra e você identifica qual é a diferença entre elas. Esse era um dos únicos jogos que me mantinham parado por pelo menos uns 15 minutos, dando um sossego para minha coroa. Agora, por que eu estou te contando isso? Porque eu vou usar o mesmo jogo para facilitar o seu aprendizado nessa aula aqui. E como é que eu vou fazer isso? Eu vou te passar 3 cenas de filmes e de séries e eu gostaria que você percebesse qual é a principal diferença entre elas. Antes, é lógico, eu vou te deixar o contexto. Nas 3 cenas a seguir, o que você vai ouvir é a forma que os personagens falam sobre a própria renda. Se você ficar atento, você vai conseguir perceber como o jeito deles falarem sobre o salário é completamente diferente do nosso. Tá preparado? Então pode soltar. Aí, o que é isso? Primeiro pagamento? Primeiro assalto, irmão. Era pra ser 225 por semana, certo? Aqui só tem 143,80. Como é que eu vou viver com isso? Imposto federal, imposto estadual, previdência social... Isso é pra você receber uma aposentadoria quando eu tiver 65. Quando eu tiver 65 anos? Eu quero é agora. Enquanto eu sou jovem, bonito, lindo, gostoso, charmoso, simpático... Olha, na realidade deve ser 143 e alguns trocados. Nas grandes empresas, os salários nunca são redondos, mas sempre dão um jeito de arredondar para menos. O que eu vou fazer com trocados? Comprar uma barata com pedigree? Em troca de todo esse meu trabalho, eu recebia $3 por hora. Bom trabalho, cara. $60. Dinheiro fresquinho. Eu tinha o emprego perfeito, até descobrir sobre o salário mínimo. A parada é que o salário mínimo é a única garantia das pessoas serem pagas em dinheiro. Se o chefe pudesse, pagava com palito de picolé. Bom trabalho. Um palito de picolé? Pra que isso vai servir? Eu não posso trabalhar pra receber palitos de picolé. O mínimo que você pode fazer é me dar o picolé. Salário mínimo. Houve uma época em que o salário máximo para os negros era 0. Mas agora, o governo exige que você me pague $3,35 por hora. Então trabalhe para o governo. Olha, Chris, eu gosto de ter você aqui e você trabalha bem. Mas eu não posso gastar esse dinheiro. São só 35 centavos a mais por hora. 35 centavos por hora. Isso é $28 por mês. São 3 caixas de leite por dia. São 2 caixas de Mike Ike por hora. Isso é um não. Foi aí que eu saquei que tinha achado alguém mais mão de vaca que o meu pai. Eu tenho família, Sr. Litchfield. Não posso comprar um presente para minha esposa e nem consigo comprar para os meus filhos as coisas que eu gostaria. Empurradores de árvore ganham $4 por hora. É? Preciso de um aumento. E aí, você percebeu uma coisa interessante em cada cena que você viu? Se você gosta de séries e filmes como eu, você já deve ter reparado como é comum os americanos falarem sobre a renda deles de forma anual ou por hora. O mais curioso é que na maioria dos países desenvolvidos você nunca ouve alguém se referindo ao próprio salário como alguma coisa mensal.
como a gente faz aqui no Brasil. Pelo contrário, sempre que eles vão comentar sobre o pagamento do trabalho deles, independente se o salário deles é pequeno ou grande, mesmo quando eles estão reclamando ou quando eles estão se gabando, a forma de se referir à própria renda é sempre diferente do que nós brasileiros fazemos. Perceba como os caras sempre sabem na ponta da língua qual é a renda anual deles e quanto eles ganham por hora, enquanto a gente aqui no Brasil quase nunca entende direito quanto a gente ganha por mês. Eu quero te ensinar como é que você pode usar a sua renda para tomar qualquer decisão financeira que você for tomar sem dor de cabeça, independente do quanto vai custar a sua próxima aquisição. Mas eu também sei que em algum momento dessa aula aqui você vai acabar se perguntando por que ninguém nunca trocou uma ideia comigo sobre isso antes. E é por isso que eu quero, antes de te mostrar como funciona na prática, te contar uma coisa. Olhar nossa renda de forma mensal é mais uma daquelas manias que a gente nunca parou para se perguntar por que a gente faz desse jeito. É um daqueles costumes que a gente vai continuar reproduzindo até que alguém chegue e jogue uma luz sobre o assunto que faça a gente pensar melhor. Por isso, ainda que você só tenha ouvido falar sobre renda mensal até agora, coloca uma coisa na sua cabeça desde já. A forma que você interpreta a sua renda facilmente influencia 100% nas suas tomadas de decisões financeiras. Eu vou deixar essa frase na tela por alguns segundos e eu recomendo que você leia e releia pelo menos umas 2 vezes. Agora, se para você o assunto de dinheiro é uma dor de cabeça e é difícil de colocar em prática no seu cotidiano, eu quero te dar um recadinho rápido, posso? Você é uma pessoa inteligente e a sua mente é totalmente capaz de entender o que eu tenho para te ensinar hoje, mesmo que você nunca tenha administrado o seu dinheiro antes. E se você também acha um saco isso de ter que ficar controlando o dinheiro sempre que vai fazer uma compra, então essa aula daqui vai te ensinar um jeito menos dolorido de se planejar para qualquer gasto de dinheiro que você vai fazer a partir de agora. Mas eu preciso te lembrar o que eu disse lá no início da aula, que eu só garanto esses resultados se você prestar total atenção nessa aula inteira. Combinado? Chegou a hora da gente aprender aqui na prática como é que funciona essa história de renda mensal, renda anual e ganho por hora e como você pode tirar vantagem disso, da mesma forma que os cidadãos de países desenvolvidos. Como essa aula é prática, eu sugiro que você dê um pause, pegue um papel e uma caneta e anote tudo o que você vai achar relevante a partir de agora. Pronto para tomar boas decisões financeiras por conta própria, tão naturalmente quanto você escova seus dentes? Então veja como é simples. Com seu papel e caneta em mãos, eu quero que você pense comigo agora, só pensa. Quantas vezes você já se arrependeu de alguma aquisição? Normal? Quem nunca? E quantas vezes você já voltou das suas férias zerado? E quantos planos você já teve que cancelar porque você simplesmente não tinha dinheiro? Pensou aí comigo? Ótimo. Agora, e se eu te dissesse que você nunca mais vai se arrepender de nenhuma aquisição na vida? Você acreditaria? E você acreditaria que você é capaz de tirar férias com tudo do bom e do melhor e ainda voltar à vida normal com dinheiro no banco? Parece muito bom para ser verdade, né? E essa última aqui, você acredita que mais nenhum plano que você fizer vai ser cancelado por falta de dinheiro na hora H? Por mais difícil de acreditar que seja, e vai por mim, eu sei que é, eu quero te mostrar como isso é possível agora e como vai funcionar perfeitamente para você, independente do quanto você ganha por mês. Beleza? Apenas para fins didáticos aqui, vamos pegar, por exemplo, as 2 últimas aquisições que você fez. Você consegue se lembrar delas? Escreve aí no papel que você pegou as 2 aquisições que você fez e quanto elas custaram para você. Eu e você vamos usar esse valor daqui a pouco, ainda aqui nessa aula, então se você não lembra quanto suas 2 últimas aquisições custaram, tranquilo, você pode colocar um valor aproximado. Eu escrevi as minhas 2 últimas aquisições aqui também. O teleprompter que eu estou gravando esse vídeo para você, que me custou R$300, e uma balança de bioimpedância, que eu também não lembro quanto custou e coloquei R$350. Vamos deixar esses gastos no papel e depois a gente vai voltar para eles. Agora eu quero que você imagine na sua cabeça quanto custaria tirar as suas próximas férias com tudo que você tem direito. Se você já tirou férias assim, você sabe bem como o dinheiro disponível influencia naquela sensação de viajar tranquilo, de curtir a viagem como você bem entender. Agora, se você nunca tirou férias assim, com certeza tem alguma experiência na sua cabecinha que você adoraria viver. Talvez sozinho, quem sabe com seus amigos ou com aquela pessoa que você sabe bem quem é. Pra gente avançar aqui, anota aí no seu papel quanto custou ou quanto custaria essas férias all inclusive. Você pode pausar o vídeo se isso vai te ajudar a pensar com mais calma, mas continua assistindo para você não perder o fio da meada. Agora que você anotou suas 2 últimas aquisições e projetou o preço de uma experiência com tudo que você tem direito, você está liberado para a nossa última pergunta desse primeiro exercício. E a pergunta não podia ser mais direta. Quanto dinheiro você conseguiu manter na sua conta de tudo que ganhou no ano passado?
Eu sei que essa é uma pergunta que incomoda, mas vai por mim. É melhor você descobrir qual é a sua real capacidade de manter e acumular dinheiro antes mesmo de você pensar em multiplicar o seu dinheiro. Por isso, dê um pause se você quiser e prove para você mesmo que você é responsável pela sua vida financeira ao escrever aí no papel quanto eu consegui manter do que eu ganhei no ano passado. E a gente vai seguir em frente, porque agora é a hora da aula que tudo vai começar a fazer sentido. Antes, você se limitava a enxergar a sua renda apenas no período mensal, ou seja, você só sabia de qual quanto você ganhava por mês. Você estava com os olhos vendados. E não é culpa sua quanto a sua visão limitada sobre a sua renda dificultou toda a sua vida financeira até agora. Para você ter uma ideia, se toda vez que você precisou tomar alguma decisão financeira importante, você só levou em consideração o quanto você ganhava por mês, você estava esse tempo todo dificultando a sua própria vida. Aí você me pergunta, mas por que isso aconteceu, Pedro? E por que eu não consegui reparar isso sozinho? Sendo bem franco com você, você normalmente só vai parar para pensar na sua vida financeira se primeiro, ou você quiser sair do buraco, ou se você quiser fazer um melhor uso do seu dinheiro, ou, em terceiro lugar, aí, se você simplesmente gosta do assunto. Mas na maior parte do seu dia você não pensa tanto na sua vida financeira assim. E é quando você não pensa na sua vida financeira que você não repara algo tão simples como o que eu vou te ensinar agora. Eu tenho a sua atenção? Então acompanhe o pensamento. Todas as suas decisões financeiras ocorrem em frequências maiores ou menores do que um mês. As suas decisões financeiras, elas nunca ocorrem exatamente em período mensal. Repara que eu falei decisões financeiras nunca ocorrem em período mensal e você já pensou conta de luz, conta de água, internet, aluguel, os parcelamentos que eu fiz? Pois é, todos eles estão cobrados mensalmente sim, mas olha que curioso. Todas essas despesas fixas, que a gente também chama de obrigação ou compromisso financeiro, elas não demandam de você nenhuma decisão financeira constante. O que eu estou te dizendo é que no fim do dia você sempre decide muito mais por custos como onde e quanto eu vou abastecer, se eu vou pagar no débito, se eu vou pagar no crédito, se eu vou marcar presença naquela social, se eu vou pedir janta ou lanche. O tempo todo você toma alguma decisão sobre o que fazer com o seu dinheiro, mas essas decisões nunca são a respeito das contas que vencem todo mês. Se você quiser fazer a prova real, na próxima vez que você abrir o seu extrato, perceba como as suas despesas mensais acontecem com menos frequência do que qualquer outro custo que você fez ao longo do mês. E mesmo assim, a gente aqui no Brasil está preso na ideia de renda mensal, ou eu devo dizer, estava. Chegou a hora da gente aprender por que a renda anual e o ganho por hora são de longe as duas melhores formas de olhar a sua renda e por que você precisa começar a usar o que está aprendendo aqui para ontem. Como você aprendeu no início dessa aula, em países onde os cidadãos possuem uma consciência financeira muito mais sólida e muito melhor fundamentada do que a nossa, são exatamente esses dois números, renda anual e ganho por hora, os dois termômetros que são usados para validar toda e qualquer aquisição financeira que eles vão fazer, seja essa aquisição grande ou pequena. E eles fazem isso da mesma forma que você faz planos com base em quanto você ganha por mês. E se você e eu podemos tirar vantagem na hora da gente planejar as nossas próximas aquisições, as nossas viagens anuais, por exemplo, por que a gente não começa agora mesmo? Então pega a sua folha aí, que agora você vai começar a se beneficiar do quanto você ganha por ano e do quanto você ganha por hora. A primeira coisa que você vai fazer é descobrir quantas horas do seu trabalho custaram as suas duas últimas aquisições. Como exemplo, eu somei as minhas duas últimas aquisições e deu R$650. Depois eu descobri quanto vale a minha hora de trabalho. Se você é CLT, é fácil descobrir o quanto você ganha por hora, mas se você tem uma renda variável, a maneira mais rápida de você descobrir o quanto você ganha por hora é essa aqui, ó. Em primeiro lugar, descubra quantas horas você trabalhou por dia. Em segundo lugar, quantos dias você trabalhou no mês. E por último, em terceiro lugar, óbvio, quanto você ganhou no mês. Uma dica interessante é que depois dessa aula você pode usar todos os números que você está anotando aí no seu papel para refletir sobre a sua jornada de trabalho, quanto você realmente vale como profissional. Para te inspirar, eu quero fazer o cálculo de quanto eu ganho por hora junto com você. Vamos ver como ficou minha simulação? Eu peguei um exemplo de salário no valor de R$11 mil e agora eu quero descobrir quanto eu ganho por hora. O que eu faço? Bom, se eu tenho uma jornada de 8 horas por dia, 5 dias por semana, em um mês, com 4 semanas, eu trabalhei 160 horas no mês. Beleza, agora eu só preciso saber o quanto eu ganho por mês e dividir pelas horas que eu trabalho. Na minha simulação ficou assim, 11 mil de salário divididos por 160 horas trabalhadas significa que eu ganho R$ 68,75 por hora. Nesse exemplo que eu usei. Agora, é normal que você se pergunte se eu devo fazer essa conta em cima do bruto ou do que vem limpo para sua mão. Você também pode se perguntar o que fazer quando a renda varia de um mês para outro mês, e eu sei que é normal você encontrar um pouco de confusão sempre que você tem que fazer alguma coisa que você não está muito acostumado, não é verdade? Mas eu sugiro que você não deixe essas dúvidas pequenas te impedir de seguir adiante aqui nessa aula comigo, porque a gente já está bem próximo do grande finale. E vale lembrar que depois dessa aula, você vai ter esse papel e vai poder fazer todas as contas com
com calma, usando seus números reais. Por enquanto, você está aprendendo como aplicar o que aprendeu na aula de hoje. Mas você já anotou quantas horas do seu trabalho custaram suas duas últimas aquisições? Na minha simulação, se eu ganho R$ 68,75 por hora e se as minhas duas últimas aquisições me custaram R$ 650, isso significa que eu tenho que trabalhar aproximadamente 9 horas para pagar essas duas comprinhas. Lembrando que a minha jornada de trabalho é de 8 horas, então eu poderia dizer que as minhas duas últimas aquisições me custaram um dia inteiro de trabalho e mais 1 hora de trabalho no dia seguinte. Você percebeu que interessante essa forma de enxergar a compra? Fazendo do jeito que eu acabei de te mostrar, o custo de qualquer coisa que você vai comprar está sempre relacionado com o esforço que você tem que fazer para ter esse dinheiro disponível. Quando você usa isso antes de gastar o seu dinheiro, não tem como você cometer o erro de pagar caro demais e acabar faltando dinheiro para outra coisa que você já tinha se comprometido antes. Você pode perceber a diferença entre comparar as suas aquisições com quanto você ganha por hora, ao invés de comparar com a sua renda mensal? Então anota aí a lição desse primeiro exercício antes da gente partir para o segundo. Toda vez que você tiver uma aquisição para fazer, seja uma comprinha trivial, como comprar por aplicativos, ou uma compra mais planejada, como comprar móveis para sua casa, se essa compra for menor do que o seu salário, utilize sempre o quanto você ganha por hora como termômetro para medir o impacto dessa movimentação na sua conta bancária. Lembrando que é você sempre que vai dizer se vale a pena seguir em frente com uma compra ou não. A única coisa que eu estou fazendo aqui é te dando 2 termômetros que são uma mão na roda para qualquer plano financeiro. E vai por mim, esses 2 termômetros de compra vão livrar a sua cara de qualquer deslize financeiro que você vai cometer daqui para frente. Se você sentiu que essa aula já valeu a pena até aqui, curta esse vídeo, porque agora chegou a hora de aprender como você vai tirar vantagem do quanto você já ganha por ano. Dá uma olhada na sua folha agora. Procura pelo valor que você anotou das suas férias com tudo que você tem direito. Encontrou? Ótimo. Normalmente a gente só consegue tirar aquele tempinho para dar uma espairecida 1, 2 vezes no ano. Por isso, você está sempre planejando na sua cabeça. Quando é que eu vou conseguir viver a minha próxima grande experiência, em algum lugar que eu vá relaxar, que eu vá curtir, que eu consiga recarregar as baterias. Quando não é o tempo que te impede de viver tudo isso, adivinha só. O dinheiro é sempre o famoso elemento X que decide se a viagem vai rolar mesmo ou não vai rolar. E mais do que isso, é o dinheiro que diz se a experiência vai ser do jeito que você bem entender. Por quê? Porque você não quer ficar controlando o dinheiro quando você viaja. Pelo contrário, você quer ter o suficiente para sair de férias tranquilo e ver o que te espera. Aliás, a graça em sair de férias é quando você não sabe exatamente o que esperar do lugar que você planejou passar férias, mas você quer estar com dinheiro no bolso e aproveitar todas as experiências que aparecerem na sua frente, sem, óbvio, ficar controlando quanto você está gastando. É por isso que, na hora de você se planejar para experiências ou aquisições que custam mais do que o seu salário mensal, não basta você saber que você precisa juntar dinheiro. Fala sério, se saber que você tem que se preparar fosse o suficiente, você já estava fazendo a sua parte, já estava viajando todo ano, curtindo a vida sem estresse e não estava preocupado com vida financeira. O buraco é mais embaixo, porque quando o assunto é juntar dinheiro para grandes experiências ou para grandes aquisições que seja, você tem sempre 2 caminhos. O primeiro caminho você já conhece e é de longe o pior caminho, que é quando você se planeja para juntar dinheiro com base apenas em quantos meses eu tenho que trabalhar para pontinho, pontinho, pontinho. Essa é sempre a sua primeira opção. E sendo bem sincero aqui, até você decidir assistir essa aula até agora, você não conhecia outra forma de se planejar para grandes aquisições ou para grandes experiências que não fossem com base sempre no quanto você ganha por mês. Agora, existe um segundo caminho, onde você garante que qualquer plano financeiro que você tem vai dar certo. Eu acho que o segundo caminho é o ideal para você. O que você acha? Vamos fazer o seguinte, depois de você descobrir agora como funciona na prática esse segundo caminho, você mesmo deixa um comentário aqui embaixo com as suas próprias conclusões. Com o seu papel e o valor das suas férias, com tudo que tem direito em mãos, eu quero que você descubra quanto da sua renda anual representa essa experiência. Se você quiser ir além, você pode adicionar aí no papel também o custo de uma grande aquisição que você não consegue passar uma semaninha sequer sem pensar em comprar. E que você só não comprou ainda porque você está pensando bem se vale a pena ou não comprar. Agora, responde, quanto da sua renda anual representa para você esses valores que você escreveu? Eu posso fazer mais uma simulação para você entender exatamente como funciona. Quer? No meu caso, eu coloquei o preço da viagem de 1 ano que eu e a minha esposa vamos fazer em breve. A gente vai passar 1 ano em 4 países diferentes, 3 meses em cada país. E eu sei, essa é uma experiência que vai me custar
bem caro pro meu bolso, como você já pode imaginar. Agora, se eu mantiver os dados da simulação que eu usei até aqui, onde eu ganho 11 mil reais de salário, eu encontro a minha renda anual, que nesse caso é 132 mil. Sabendo quanto eu ganho por ano e sabendo quanto custam as experiências que eu quero viver, eu consigo então descobrir o quanto que eu tenho que trabalhar para poder custear essas grandes movimentações de dinheiro, mas agora com base na minha renda anual. E se você quiser descobrir esse número sem precisar fazer nenhuma conta matemática, você pode, até porque você deve achar que a vida é muito curta para isso. Eu vou deixar um link aqui na descrição para o site que está aparecendo na sua tela. O nome do site é calcularporcentagem.com e eu não ganho nada para indicar ele para você. A verdade é que eu uso esse site quase todo dia e posso confessar uma coisa para você. Você vai querer manter essa calculadora de porcentagem na sua barra de favoritos, porque era uma mão na roda. Assim que o site abrir, procure o terceiro tipo de operação, onde está escrito como calcular a porcentagem que representa uma quantidade a respeito do total. Agora é só você colocar no primeiro quadradinho o quanto vai custar a sua experiência e no terceiro quadradinho o quanto você ganha por ano. No meu caso, eu já vi que a viagem vai custar no mínimo 250 mil reais ao todo, então eu coloquei 250 mil reais no primeiro quadrado e como eu ganho 132 mil reais ao ano, eu vou colocar esse número no terceiro quadrado. Eu vou apertar calcular porcentagem e descubro que a minha viagem vai custar aproximadamente 189% da minha renda anual. Ou seja, a minha experiência com tudo que tem direito vai me custar o que eu demoro quase 2 anos para ganhar. Se você não pegou de primeira, eu vou repetir de uma outra maneira e você me diz se ficou claro. 189% é 1 inteiro mais 89%, certo? Como a nossa medida aqui é ano, 189% anos é igual 1 ano inteiro mais 89% de 1 ano, o que no português informal também é conhecido como quase 2 anos. E agora? Você conseguiu perceber como é fácil controlar qual é o impacto dessas grandes aquisições no seu orçamento antes de você gastar 1 centavo sequer? Você percebeu como qualquer grande experiência que você deseja viver, agora você consegue medir se vale a pena viver logo, se vale a pena esperar um pouco mais para fazer melhor? Eu vou te contar um segredo meu, posso? Toda vez que eu digo sim ou não para um convite, para uma aquisição ou para algum impulso, e sim, eu sinto vários impulsos ao longo da semana para poder gastar o meu dinheiro igualzinho você. Eu sempre tenho em mente os 2 termômetros que você aprendeu até aqui, a minha renda anual, o meu ganho por hora. Isso não significa que eu estou sempre controlando cada movimento que eu faço, centavo por centavo, não, de jeito nenhum. Eu não conseguiria viver assim, acho que você também não. Eu só vou utilizar esses termômetros que você aprendeu nessa aula quando eu percebo que uma decisão financeira precisa ser pensada melhor. E eu escolho qual dos 2 eu vou usar de acordo com o tamanho do custo. Ou seja, se o valor é menor do que o meu salário, independente se a compra é grande ou pequena aos meus olhos, eu gosto de saber quantas horas de trabalho aquilo vai me custar. Algumas vezes eu me sinto em paz para ir em frente e gastar minha grana com aquilo, outras vezes eu sinto um desconforto que vai acabar me dizendo que não vale a pena, e então eu vou atrás de uma alternativa, ou então eu planejo melhor essa aquisição. Agora, quando o custo do que eu quero comprar é maior do que a minha renda mensal, ou quando existe alguma experiência que eu estou planejando para fazer, mas o meu gasto é maior do que o meu salário, eu abro sempre o site que está aqui na descrição e descubro quanto esforço de trabalho anual eu tenho que investir naquela aquisição, eu tenho que investir naquela experiência. Utilizar esses 2 termômetros me colocou 100% no controle de qualquer tipo de aquisição que eu pretendo fazer na minha vida. E além disso, eu entendi que uma oportunidade imperdível, às vezes não é tão imperdível assim para mim, porque sempre antes de eu abrir a minha carteira, eu sei, na ponta da língua, o quanto eu ganho por ano e o quanto eu ganho por hora. Tão naturalmente quanto você sabe o quanto você ganha por mês. E por isso, eu sempre tenho como saber se aquele movimento financeiro vai valer a pena. Ufa! Eu sei que foi muito conteúdo nessa aula. Eu sei que você sentiu que esse vídeo teve uma duração maior do que o comum. E isso aconteceu porque a Universidade Financeira ultrapassou a marca de 846 aulas gratuitas disponíveis aqui no YouTube para você estudar. Essa foi a forma da Universidade Financeira devolver ao Brasil a responsabilidade e a maturidade financeira. E nós resolvemos que agora, depois de 6 anos, é hora de manter uma frequência mais saudável de vídeos. A Universidade Financeira vai publicar uma nova aula todo domingo às 3 da tarde com um conteúdo 10 vezes mais impactante e mais relevante para o seu cotidiano financeiro do que você está acostumado a encontrar por aí. E uma coisa que se você praticou essa aula deve estar se perguntando agora é: não tinha mais uma pergunta? Você vai deixar a última pergunta em aberto? Se você acompanhou a parte prática dessa aula comigo, a última pergunta do seu papel é exatamente essa daqui. No ano passado, quanto você conseguiu manter ou acumular da sua renda? Não, eu não esqueci da pergunta, eu vou deixar você fazer esse último exercício sozinho como um dever de casa para você. E assim, você pode me dar uma prova.
uma prova do seu comprometimento com as aulas que a Universidade Financeira disponibiliza gratuitamente aqui para você no YouTube. Você também pode usar o site calcularporcentagem.com, que eu já te mostrei como funciona, e você vai conseguir descobrir qual é a sua real capacidade de manter e acumular o seu dinheiro ano após ano. Enquanto você faz esse exercício, muitas coisas vão passar pela sua cabeça, e uma delas é que você precisa aprender o que fazer com o dinheiro para conseguir equilibrar uma vida confortável hoje e a segurança de que você vai ter dinheiro para amanhã. E se você decidir que chegou a sua hora, eu quero te convidar a iniciar a sua experiência exclusiva lá no site oficial da Universidade Financeira e receber R$ 189 em produtos na mesma hora. Agora, se você não quer ser o último a saber das novas aulas, inscreve aqui no canal e ative todas as notificações. As nossas aulas são 100% focadas no que você faz com seu dinheiro em cada etapa da sua vida e também durante o seu cotidiano financeiro. E já anota na sua agenda. Todas as aulas vão ao ar domingo às 3 da tarde aqui no YouTube. Bom, agora chegou a hora de me despedir e também chegou a hora de você se responsabilizar pela sua vida financeira. Por isso, não esqueça de iniciar sua experiência como um aluno grátis da Universidade Financeira, acessando agora mesmo o site oficial universidadefinanceira.com e criando a sua conta grátis. Meu nome é Pedro Vieira, foi um prazer ser seu professor na aula de hoje. Um forte abraço para quem não vai lá no site oficial agora criar a conta de aluno grátis. Até semana que vem. Tchau, tchau.